Olá pessoal, bom ter vocês de volta aqui. Se voltaram para a segunda aula, quer dizer que já assistiram e gostaram da primeira. Então espero na segunda responder algumas dúvidas que ficaram na primeira, né? Algumas coisas que eu deixei pendurado ali exatamente para a gente poder montar a segunda aula. Então nós vamos para a nossa segunda participação na Academia da Plant Defender. E hoje nosso tema vai ser um pouquinho mais prático. Espero trazer mais conexões da teoria, na verdade, com a parte prática da biologia do solo na agricultura. Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer o seguinte, dentro desse nosso escopo de apresentar para vocês os princípios da biologia do solo, seu funcionamento, como é que a gente pode mexer nesse conteúdo no ambiente solo, né? A gente vai tratar muito da parte de manejo e avaliação da microbiologia em solos. Tá? Nós vamos falar primeiro da questão de manejo, como é que tudo isso vai funcionar, como é que as nossas práticas de manejo permitem a gente tocar na fração biológica do solo, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês lá no final sobre como é que a gente avalia a parte biológica do solo. Tão importante quanto conhecer e manejar é saber se realmente o que a gente está fazendo está tendo resposta. Então surge aí ideias de quantificação, mensuração, conectividade do melhor funcionamento biológico do solo com alguns parâmetros que nos dão o alívio de saber que estamos trabalhando certo. Muito bem, antes disso, acho que vale a pena gastar 2 slides só para contextualizar o nosso escopo de trabalho, né, já que a nossa aula passada a gente esmiuçou bastante esse conteúdo, eu trouxe aqui 2 slides para sumarizar o nosso racional e a gente entra no tema dessa aula de hoje. Primeiro ponto importante é essa visão que nós colocamos na aula passada sobre essa visão de microbioma do solo, essa unidade biológica que surgiu, evoluiu e hoje é altamente conectada com todo o funcionamento desse ambiente. Vocês viram também no final da passada o quanto ela é importante para garantir a qualidade de solo, né? A qualidade do solo que a planta explora, para onde ela cresce, como ela se desenvolve. Então, uma vez que a gente tem essa visão, quem não tem, volta lá, dá uma revisada nesse conceito, mas essa visão da parte biológica inerente ao solo, funcional, conectada a ele, também é importante lembrar um outro slide que eu explorei bastante com vocês, que é exatamente essa reconfiguração biológica do solo que a gente tem quando fazemos agricultura. Né? Ali também tem várias particularidades. A gente comentou, algumas nós vamos comentar hoje, somente em relação a como é que a gente maneja tudo isso, mas o nosso ponto de partida vai ser esse racional. Se nós entendemos biologia do solo como essencial e compreendemos que na agricultura a gente pode explorar melhor esse potencial, que caminho devemos seguir? Né? Pergunta que fica é, como é que eu posso melhorar a biologia do meu solo sem perder produção, ou melhor até, aumentando a eficiência agronômica, aumentando a produtividade. É nessa linha de racional que a gente vai trabalhar, e vocês vão ver que nem sempre é fácil, mas surgem estratégias, rotas aí que já dão sucesso e obviamente que pode ser aprimorada. Tá? Então vamos lá, como é que se divide então hoje o conceitual da biologia, do manejo da biologia do solo? São termos que parecem complexos, mas não são. Tem alguns termos que começam a aparecer em inglês, eu até trago aí para a gente exemplificar coisas super atuais, e trago também já em português para a gente logicamente discutir aqui, mas quando a gente pega esse nome microbioma, que eu explorei bastante, trouxe para vocês como é importante entender esse nome, esse conceito, a gente transforma, usa ele em inglês, ele se transforma em microbiome, né? Microbiome, então veja, a estruturação desse microbioma, dessa fração biológica do solo, na agricultura se divide em 2 pilares, onde a gente desenvolve pesquisa em um ou outro. Qual é mais importante? Na verdade, eles são complementares. Quais são os 2 pilares? Um, onde a gente promove a entrada de organismos benéficos na agricultura, vou tratar deles com vocês sobre isso, tem muito a ver com o mercado de produtos biológicos. Então a gente coloca lá micro-organismos que fazem funções que nós conhecemos e são importantes, né? Se eu colocar isso em inglês vai chamar microbe come, ou seja, micro-organismos chegando, adicionando, entrando. Né? Isso nada mais é do que intensificar um processo de recolonização do solo por quem deveria estar lá. Então é o uso de biodefensivos, de inoculantes, dos micro-organismos como fonte de biodiversidade e assim por diante. A gente põe o micro-organismo fisicamente ao solo e na planta. E o pilar, segundo pilar que está aqui embaixo, tão importante quanto, ele trata sobre gerar condições ambientais propícias para que o solo hospede biodiversidade. Gerar condições ambientais propícias para que aquele solo seja um ambiente onde os organismos possam proliferar. Porque muitas vezes a gente pensa só na parte de cima, só na entrada de organismos benéficos, e na verdade a gente está errando, né? Porque você está pondo um micro-organismo num ambiente totalmente inóspito a ele, pouco pode atuar. Né? Então quando você junta nessa visão de manejo a criação de um solo melhor, você beneficia até o primeiro ponto, por isso que eles são complementares. Então essa segunda parte chamada microbiome
quer dizer, criar um ambiente, um lar para os micro-organismos, quer dizer, ter um solo com maior e melhor qualidade de matéria orgânica, ter um solo que não tenha intoxicação por elementos químicos como fitotoxicidade, é um exemplo de excesso de defensivos no sistema, né? No nível microbiológico pouco se sabe sobre isso. Questão de salinidade, muitas vezes algumas culturas têm altas quantidades de fertilizante, como é que a gente maneja isso posteriormente? Então, quer dizer, transformar esse solo num ambiente preparado para a proliferação microbiana, tanto nativa que o solo já tem, quanto de organismos que a gente venha colocar. Se a gente fizer isso, depois eu vou detalhar esse processo, a gente chega no que a gente chama de qualidade biológica do meu solo. Então, se a gente trabalha a visão de criar um ambiente benéfico, um solo mais propício à proliferação microbiana, juntamente com a ideia de recolocar os organismos que a gente julga essenciais, que a gente conhece os papéis benéficos, a gente vai ter o melhor dos sistemas para que esse solo seja biologicamente mais bem cuidado, mais bem manejado. Qual que é o resumo desse nosso objetivo? O que a gente quer com isso é transformar a visão do que é solo. Essa é uma imagem bem simples, mas que expressa muito desse desejo, desse tipo de manejo, onde a gente sai de uma visão de solo unicamente visto como um substrato para a presença de nutrientes e para a presença de moléculas que inibem patógenos, a gente transforma solo em algo altamente vivo e interativo com a fração vegetal, com as plantas. Então, transformar isso aqui nisso aqui é o nosso objetivo quando a gente insere a visão de manejo biológico na agricultura. Ah, mas essa foto é muito didática, isso não existe na realidade. Existe, né? Para quem não sabe de histórias, com certeza vai começar a ver cada vez mais de métodos de manejo que transformaram a visão de solo, né? Tem casos de solo de cerrado com 3, 4% de matéria orgânica, solo de área de produção de frutas com matéria orgânica subindo. Matéria orgânica é um indicador ainda grosseiro, mas super didático para entender melhoria de qualidade biológica. No final dessa aula a gente volta a tratar de como é que a gente mede qualidade biológica do solo. Bom, para a gente avançar e começar a detalhar agora um pouquinho dos pontos, tudo que eu detalhar vai estar embasado nesse conceito de inserir os benéficos e criar um ambiente melhor, mas para detalhar isso, vamos olhar um pouquinho em quais são os pontos da agricultura, quais são as peças, as chaves da agricultura que podem nos servir para construir um sistema de produção melhor biologicamente falando, tá? Então esse manejo biológico na prática vai passar para a gente na forma de uma revisitação em todo o nosso sistema de produção. Então percebam, eu tenho aqui caixinhas que nos remetem à agricultura, como ela é, e nós vamos tentar entender como é que esses elementos todos, eu vou juntar em blocos, não vou fazer um por um, estão conectados com a fração biológica do solo. Basicamente aqui eu trato de diversidade de plantas, sistema de produção, eu trato de insumos defensivos e fertilizantes, eu trato de produtos biológicos. Né? Seria um tripé. Por que eu não pus 3? Porque eu quis detalhar um pouco mais que dependendo da cultura, da área, da região que eu estou, eu tenho alternativas, tanto em relação ao sistema de produção, quanto em questão a fertilizante. Um tema super importante, super legal da gente aprender. Como é que eu vou fazer essa rota com vocês? Eu vou passar tentando mostrar o que a gente sabe de teórico em relação a temas até bastante discutidos, que é a conexão de fertilizante defensivo com biologia. Nada é tão extremo, sempre a gente vai encontrar um posicionamento científico mais assertivo, vou tentar passar para o sumário disso. Depois eu falo de sistema de produção e aí eu passo por produtos biológicos. Acho que esse é um roteiro bem bacana para a gente caminhar, entendendo a integração dessas frações da agricultura com a biologia do solo. Né? A nossa ideia é criar um sistema, usando diferentes ferramentas, de melhor qualidade biológica, sem abrir mão da viabilidade da agricultura. Então vamos lá, o que a gente sabe, por exemplo, de fertilizantes e biologia do solo? Isso é uma pergunta muito comum, tem visões, como disse, extremas e ser totalmente inerte ou de ser totalmente esterilizantes, que a gente foge dela. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter uma resposta contínua, idêntica, em situações distintas. Fertilizantes é uma coisa super abrangente, quais tipos de fertilizantes, quais moléculas, como é que elas são. Então percebam, se eu separar do ponto de vista técnico os efeitos de fertilizantes em biologia do solo, eu vou esperar duas formas de efeito. Um efeito chamado direto, que logicamente existe e vai estar ligado a potencial de salinização e acidificação do fertilizante. Por quê? É muito simples imaginar que um grânulo de fertilizante não é o melhor ambiente possível para pôr qualquer organismo. Muitos deles simplesmente desidratam e morrem, são inativados, é óbvio. Mas dependendo do organismo ou do fertilizante, ele vai ter maior ou menor potencial de gerar essa resposta, né, de inativação biológica.
Então, se a gente unir essa variabilidade do fertilizante com a variabilidade dos solos, a gente acaba tendo respostas diferentes, né? Muitas vezes o fertilizante da forma correta, na dose correta, ele pode até ajudar a ciclar material orgânico em questões de alta relação carbono-nitrogênio, por exemplo. Então, efeitos diretos existem, mas são variáveis de acordo com o fertilizante e com o solo que recebe o fertilizante. Depois eu sumarizo um pouquinho mais sobre isso com vocês. Quais seriam os efeitos indiretos? É um efeito pouquíssimo explorado em ciência e em literatura, mas trata da reorganização de comunidades microbianas frente a algo totalmente novo num solo tropical, que é a presença de nutriente solúvel. Por que eu estou falando isso? Porque muitos organismos que trabalham juntos para buscar fósforo no solo, quando entra fósforo solúvel, eles podem deixar de trabalhar. Olha, eu estou falando podem, por quê? Porque existem demanda ainda de pesquisa nesse tema. Muitos organismos que trabalham em conjunto porque falta nitrogênio, podem se separar. Leguminosa e Bradyrhizobio faz isso. A soja e Bradyrhizobio faz isso. Na presença de alta quantidade de N, elas não formam nódulo, né? Eles rompem a ligação simbiótica. Então esse é um efeito que deve ser melhor compreendido também, que é passível de acontecer. Porém, se existem esses efeitos diretos e indiretos, e que seguem a premissa de que nutriente solúvel não é regra em solos nativos, por outro lado, a gente enxerga uma grande oportunidade de conectar ganho biológico a fertilizantes. Tá? O organomineral caminha nessa linha, tem seus desafios e potenciais. Os fertilizantes orgânicos prezam por essa qualidade além da nutricional. E dentro de fertilizantes minerais já existe a chance de a gente combinar ganhos biológicos, né? Micro-organismos, compostos ativadores e assim por diante. Por que é importante esse casamento, essa conectividade entre fertilizantes e ganho biológico? Porque uma coisa muito importante para o uso de tecnologia na agricultura é logística de aplicação, né? Então, logística de aplicação, sendo que o fertilizante é um carro-chefe disso, ele trava a logística muitas vezes de várias áreas. Se eu agregar ao fertilizante ganhos biológicos, eu vou ter ferramentas, tecnologias de muito amplo uso, fácil adoção. E aí, na minha opinião, agora é só uma opinião, estou falando como cientista, né? Cientista não tem opinião, cientista se baseia em dados, mas eu creio que esse nome fertilizantes, ele é até subutilizado. Porque trazer fertilidade ao solo não significa só trazer nutrientes ao solo, significa trazer qualidade ao solo. E a gente sabe hoje, com essas aulas que a gente está desenvolvendo, que essa fertilidade do solo ela é nutricional, sim, mas ela é também biológica, ou seja, qualidade biológica que eu oferto para as plantas. Então existe nessa conexão com fertilizantes até um melhor uso desse termo, dessa palavra. É assim que a gente busca fazer pesquisa, conectando o que a gente já conhece em agricultura com inovações. Tá? No mesmo paralelo, o próximo slide trata de outro tema, até talvez mais polêmico e discutido que esse, que trata sobre defensivos e a biologia do solo. Então veja, de novo ali a gente divide essa questão de defensivos em efeitos diretos e indiretos. Por quê? Nenhum defensivo vai esterilizar o solo, lógico que alguns biocidas têm esse grande potencial, mas eles são para culturas bem específicas, né? Algumas flores, algumas hortaliças podem chegar até usar isso, mas a gente, na maioria dos cultivos, a gente não usa nada que esterilize o solo. Até por questão de custo, né? 5.000 hectares, 8.000 hectares para esterilizar R$8.000 por hectare, R$5.000 por hectare para esterilizar um solo, não é qualquer cultura que vai sustentar isso. Então é um método que existe, mas quando a gente fala defensivo, eu estou falando de fungicida, herbicida, né, inseticida, eles não são esterilizantes, mas logicamente que eles têm um efeito direto sobre organismos-alvo. Né? O inseticida tem efeitos em insetos que não são as pragas. Um fungicida, tratamento de semente, vai ter um efeito em fungos do solo que não são os patogênicos. Obviamente que isso acontece. Agora os efeitos indiretos também existem. Veja, tem uma esqueminha aqui embaixo que mostra para vocês certinho o que é um efeito direto. Um efeito direto é quando eu tenho uma comunidade, aqui cada cor representa um grupo microbiano. Eu aplico uma molécula que mata os sensíveis, veja, os sensíveis morreram, sobram só os resistentes. Muitas vezes a gente é levado a pensar só dessa forma, né? Olha, o meu efeito é de matar. Na verdade, eu posso causar desequilíbrio sem matar. Vamos pegar um exemplo de herbicidas. Podem atuar muito mais na segunda rota, na rota indireta. Então eu tenho uma comunidade feita de espécies diferentes, aplico uma molécula que serve de alimento, de nutrição para organismos que degradam ela. Nem todos degradam. Aqueles que degradam se tornam superpopulosos. Quer dizer, um supercrescimento dos degradadores. Essa nova configuração é diferente da primeira. Eu mudei a configuração biológica, sem matar ninguém. Na agricultura, a gente tem um balanço entre esses processos, dependendo da toxicidade da molécula.
mas obviamente que a gente tem esses efeitos acontecendo. Agora uma pergunta que chega muito para a gente é, qual a pior molécula? Qual é o pior fertilizante? O que eu vou tirar? Na verdade, eu gosto de reverter essa pergunta falando assim, ó, o quão preparado o seu solo está para receber essa molécula? Porque muitas vezes na agricultura você tem alternativa. E obviamente que na alternativa você vai buscar uma molécula menos tóxica, você vai trocar o defensivo por um defensivo biológico, no fertilizante você vai buscar o menos salino, e assim por diante. Em algumas vezes na agricultura você não tem oportunidade. Aquela praga que está acabando com a sua produção só é combatida com uma molécula específica, e ela é de amplo espectro, né? A gente vai deixar de usar a molécula? Não, a gente pode muitas vezes usar. Mas a principal pergunta é quão preparado o meu solo está para receber a molécula. Então nesse slide que está aqui eu sumarizo esse questionamento reverso, que é mais importante até que o primeiro. Quando eu penso na interação entre insumos e microbiologia do solo, a literatura em si mostra resultados distintos. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Glifosato é super contestado em relação a vários pontos. A literatura tem trabalhos que mostram efeito neutro, benéfico e maléfico em relação à biologia do solo. Por quê? Porque os pesquisadores erram no estudo? Até pode errar, todo mundo pode errar, mas o principal ponto de variabilidade de resposta está no solo que recebe, porque quando eu troco o solo, a resposta da molécula é diferente. E quando eu peneiro isso daí e enxergo qual é a fração do solo, qual é a característica do solo que mais me leva a isso, obviamente tem a ver com textura, mas tem a ver com qualidade do solo que recebe o insumo. Por quê? Porque a qualidade do solo é fundamental para trazer para o solo uma característica importantíssima chamada de resiliência. Esse termo é usado para muita coisa hoje, mas em ecologia ele significa a capacidade que esse ambiente tem de receber um elemento tóxico e resistir, mesmo que ele se deforme momentaneamente, ele volta ao seu estado natural, né? Toda deformação causada, por exemplo, vamos dizer, por uma correção de pH, ela pode ser reversível no tempo, se o meu solo tiver boa qualidade biológica. Quer dizer, essa reconfiguração biológica se molda momentaneamente diferente e retorna ao seu estado natural. Isso quer dizer que um solo com qualidade biológica, ele pode receber melhor um tratamento necessário para manter a viabilidade agronômica. Um solo já degradado biologicamente, no manejo invasivo, vai sofrer muito mais. Então é importante, mais do que tentar elencar qual a molécula mais danosa, lógico que a gente pode encontrar rankings disso, é entender quanto eu cuido do meu solo para que, se caso eu venha precisar, eu tolere isso. É como a gente faz com a saúde, né? Quanto mais saudável eu tiver, mais eu posso tolerar uma necessidade de uma operação, de um remédio mais forte, uma coisa assim, né? Quando a gente está debilitado, a gente não se submete a uma operação de safena, que normalmente não vai dar certo, né? Então é um resumo, um paralelo bem legal da gente ver a saúde do solo como fundamental para essa compatibilidade com os insumos. Bom, como disse, são temas polêmicos, a gente começa limpando a linha com os temas polêmicos, vamos entrar em temas mais importantes até do que esses e mais palatáveis, onde tem muita mais coisa dando resposta de jeito mais linear. Começar a falar um pouquinho com vocês sobre sistema de produção. Tem tudo a ver com qualidade biológica do solo. Por quê? Porque quando a gente fala de sistema de produção, a gente está falando de coisas como rotação de culturas, como cultivo de entrelinhas, como sistema de integração, que nada mais são do que nomes que nós damos tecnicamente para tratar sobre o que está aqui embaixo, ó. Diversificação de plantas que ocorrem nos solos. Esse ponto é fundamental para nós, para que nós tenhamos sucesso no uso do solo. A diversidade de plantas quer dizer eu trazer para o meu ambiente uma complexidade vegetal, que é uma restauração parcial do ambiente, uma restauração parcial da injeção nutricional ao solo, porque as plantas depositam material orgânico. Elas são a fração fotossintetizante, que assimila carbono, que injeta carbono, e carbono dirige a atividade biológica de solo. Né? Vocês viram na aula passada já um pouco disso, aqui eu estou só lembrando. Então, trazer essa diversificação de plantas é fundamental para a qualidade física, química e biológica do solo. Diversidade de plantas quer dizer diversidade em formas orgânicas, cardápio farto e variado, exudação radicular complementar e ciclagem de nutrientes ativa, promovendo biodiversidade de solo. Como é que a gente brinca disso numa agricultura profissional, né? A gente pode separar ou diversificar plantas no espaço, no tempo, pela rotação, uma após a outra, vou falar disso daqui a pouco. Podemos pensar em separação espacial, em cultivo de entrelinhas,
Isso vai desde café com braquiária, frutas com braquiária, vai com milho com braquiária. Estou falando só de braquiária, depois eu coloco mais tempero nessa conversa. E a gente fala de sistema de integração, lavoura-pecuária, floresta. Tudo isso traz diversificação de plantas, o que é fundamental para prezar por input de matéria orgânica de qualidade no meu sistema. Né? Vamos dar um exemplo disso. Vamos falar de rotação de culturas como exemplo. Esse é um slide que eu traduzi aqui, uma lousa que eu sempre uso nas minhas aulas de graduação, que a gente fala, vamos desenhar agora um sistema de rotação de cultivos. Via de regra, 99% das vezes a imagem que surge é essa. Aí a gente vai lá na lousa e desenha do lado essa imagem aqui. E nós temos meia hora de debate sobre diferenças entre essa rotação que foi desenhado aqui e esse segundo sistema de rotação que foi desenhado aqui. O que a gente enxerga? Quando a gente sai dessa situação 1 e vai para a situação 2, tudo é diferente, né? Apesar de serem 3 plantas. Nós vemos aqui na situação 2 uma conectividade entre os elementos que compõem o sistema. A gente percebe o tamanho de cada planta é diferente. E essa situação 2 deveria ser mais a nossa base da agricultura do que a situação 1. Situação 1, soja milho, soja trigo, né? Cana, café mato, e assim vai. E a situação 2? Nós temos aqui uma soja de safra, que é a principal cultura, que remunera bem, e plantas que me dão a melhor condição de solo para que a soja possa performar. Elas podem ser de uso econômico, ou não, né? Por exemplo, a planta 2 milho, na época de bom preço, ela deve ser bem cuidada também, não tenho dúvida. Numa época de ruim preço, pode ser trocada por uma planta que me dê uma soja melhor. Em áreas boas, eu posso ter maior exploração comercial. Em áreas que mostram problemas, principalmente biológicos, vocês viram a importância disso na outra aula, eu posso recuperar mais essas áreas na planta 1 e 2 para que a 3 tenha máxima performance. Então percebam que essa diversificação por plantas nada mais é do que uma arquitetura agronômica, esse é um nome bem legal, arquitetura agronômica, para que essa matriz vegetal seja a mais completa possível. Não só em extrair o que tem no solo, mas em devolver ao solo suas qualidades, né? Física, química e biológica, sempre. Então, obviamente, que a gente evolui nesse conceito de complementaridade, de qualidade de rotação, quando a gente tem mais ferramentas, quando a gente tem novos processos. Então, não dá para deixar de falar, não dá para deixar de citar a importância que tem aqui o uso de plantas de cobertura. Até trago um slide só para elas, porque plantas de cobertura, os antigos adubos verdes, que é um nome muito simplista porque essas plantas trazem para a gente de oportunidade, elas são hoje uma realidade crescente em cultura anual e perene, porque elas se adequam muito bem a vários sistemas. Não existe uma receita de qual planta, não é um tema nosso aqui agora, mas a gente escolhe a planta pela necessidade do meu sistema, pela necessidade do solo. É biomassa para produzir matéria orgânica? É bater em uma doença específica, é um fungo específico? É ciclar nutriente? É tirar salinidade? O que a gente quer fazer? São plantas que podem fazer para nós serviços de extremo valor, que custariam muito caros para serem feitos de outra forma. E elas trazem, junto com aquele serviço específico, ganhos em relação à qualidade de solo. Então, eu gosto de traduzir essa questão de plantas de cobertura na agricultura moderna atual em 3 palavras, para a gente gravar: diversidade de plantas, de família, de raiz, de formação de material orgânico; oportunidade, cobrir meu solo quando outras culturas não são aceitas por condições climáticas ou temporárias; o espaço de tempo, restrição hídrica, umidade é hídrico, temperatura; e rusticidade, talvez a mais importante. Rusticidade porque a maior parte dessas plantas são totalmente resistentes a doenças e pragas que atacam as culturas econômicas. Portanto, você quebra o ciclo da doença, você diminui a propagação. Né? Então, você traduz, depois de um solo que passou por esse tipo de planta, você traz esse solo praticamente novo, renovado, para a cultura comercial que explora posteriormente. Então, perceba, a gente está mexendo na principal fonte de qualidade de solo, que é a qualidade de matéria orgânica. Dali derivam ganhos os mais diversos. E a gente está fazendo isso da forma mais simples que a gente tem na história da agricultura, que é entender que o mesmo solo não deve ser usado pela mesma planta um ciclo após o outro. Né? 2000 anos atrás já sabia-se disso. Dá para falar a mesma aula. A gente só esquece, e é importante sempre lembrar. Isso aqui é algo que tem crescido exponencialmente aí em território nacional, em diferentes culturas. Muito bem, passei por sistema de produção.
Se fosse para escolher um dos pontos que eu estou tocando, insumos, sistema de produção e mercado de produtos biológicos, eu ia dizer que o melhor, o maior potencial da resposta é mexer em sistema de produção. Tá? Muitas vezes é o mais difícil de ser arquitetado, compatibilizado com a questão econômica, mas é possível, e esse transforma o ambiente e potencializa todos os demais. Melhora o seu aceite do seu solo por um insumo necessário e melhora a performance de produtos biológicos, a gente vai dar uma olhada agora. Então vamos lá. Último ponto que quero entrar com vocês em pilares aí desse manejo biológico do solo. Produtos biológicos, na verdade, hoje se refere a uma matriz de produtos diversos, com diferentes princípios e funcionamentos. Daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Mas é um mercado altamente crescente, por isso que a gente está tendo muitas inovações nessa área. Quão crescente é esse mercado? Como é que ele se desenvolveu? Em 2016, nós fomos convidados a fazer uma primeira busca do que se estava usando de biológicos na agricultura. Tá? Um grupo de pesquisa nosso da Exalc se envolveu nesse estudo, e a gente percebeu que, tirando da conta o inoculante de soja, porque já 80% da soja é inoculada há mais de 10, 15 anos, então tira inoculante de soja da conta para a gente ter uma realidade em relação ao restante desse mercado. Todas as outras áreas de cultivo recebiam de produtos biológicos, apenas 3% dessas áreas tinham algum tipo de produto sendo aplicado. Vamos lá, vamos reformular a frase. Em 2016, nós fizemos um primeiro estudo em relação ao uso de produtos biológicos na agricultura. Né? Para fazer essa conta justa, foi removido dessa estimativa a inoculação de soja com bradyrhizóbio, né? Porque 80% das áreas de soja são inoculadas há muito tempo. Então, olhando para o resto das áreas e vendo quais recebiam algum produto biológico, o número que nós chegamos em 2016 foi de que 3% das áreas agricultadas recebiam algum insumo biológico. Um número bem pequeno. No ano 2020 e 2021 agora, saiu um novo número que fala que 25% das áreas cultivadas recebem um produto biológico. Isso representa um crescimento de 8 vezes do mercado em 5 anos. Né? Um crescimento muito grande, que logicamente tem várias derivações a partir disso, né? Muitas empresas que estão olhando, logicamente, estrategicamente para esse mercado, porque ainda é só 25%, tem mais 75% das áreas que não usam nada ainda biológico. É uma área que tem atraído inovações, daqui a pouco eu entro no slide que eu mostro um pouquinho do que tem de inovações, mas mais que isso, é uma área que tem mostrado resultados. Por que eu falo isso? Nada cresce em nenhum tipo de mercado, nem na agricultura, logicamente, se não tiver robustez em números como vocês estão vendo na tela. De 8 vezes maior o mercado em 5 anos, é um número bastante expressivo dentro de qualquer tipo de inovação que a gente tem. Então esse mercado só se desenvolveu assim porque ele tem entregue resultado. Senão o produtor não vai investir em algo que não tem resultado. Então quando a gente pensa nisso, a gente pensa o seguinte: é importantíssimo entender conceito de biologia do solo, a gente fez isso numa aula e estamos fazendo na segunda. É importantíssimo perceber que o produto biológico é uma das ferramentas possíveis para mexer na parte biológica, estamos fazendo isso nessa aula. E é importantíssimo também saber o que são esses produtos biológicos, porque muitas vezes quando a gente vai para a realidade ou faz algum tipo de reunião que o pessoal tem a chance de perguntar e questionar, a gente ainda percebe uma grande nuvem de dúvidas na cabeça, escrito em cima assim, ó, produtos biológicos. Né? É verdade, para a gente também tem muita dúvida, sem dúvida que isso acontece, mas a gente vai esmiuçando isso e tentando organizar para vocês. Hoje já é possível entender que existem produtos biológicos com premissas distintas, funções distintas, expectativa de resposta distinta, então nós temos já grupos de produtos biológicos. Ah, mas é lógico que tem grupo, está na legislação. A legislação precisa e está sendo revisitada para acomodar melhor as inovações nesse sentido. Né? A legislação ela precisa acomodar melhor ideias, produtos que fogem dos tradicionais inoculantes e biodefensivos, que são importantes, mas tem coisas novas acontecendo aí. Bom, como é que a gente vê do ponto de vista técnico, então, essa divisão dos produtos biológicos que são hoje ofertados e usados na agricultura? Isso é uma visão nossa, do nosso grupo de pesquisa, que está sendo aceita em alguns eixos aí que está sendo bem legal, bem gratificante, tá? Veja, já existem hoje, na nossa concepção, 4 tipos de produtos biológicos. O grupo dos inoculantes, o grupo dos biodefensivos, o grupo dos ativadores
e o grupo dos repositores. Logicamente, vamos passar por eles e ver quais são eles, né? Para a gente começar a diferenciar, como é que esse gráfico, como é que essa imagem aí divide esses grupos? Nós temos 2 subgrupos até. Tá ficando difícil, vamos lá, vamos por parte. Vamos pegar a parte de cima, a gente está falando de inoculantes e biodefensivos. Esses 2 grupos tratam de uma lista bastante grande e que vai crescer ainda mais, de micro-organismos que são usados para fornecer funções determinadas no ambiente agronômico. Então eu sei qual organismo eu estou usando, está aqui escrito, explorando funções de grupos específicos. Então eu sei que espécie eu estou usando, a concentração daquele organismo e a sua função principal. Vamos dar um exemplo? Azospirillum brasilense é um inoculante. Por quê? Porque o papel dele é ajudar a planta na nutrição nitrogenada de lambuja, ele dá para a gente enraizamento. Na verdade é super importante o enraizamento que ele promove. Mas ele é registrado e usado como fixador de nitrogênio. Então ele é inoculante, porque é um micro-organismo conhecido, determinado, que protege a planta. Vamos dar outro exemplo. Bacillus subtilis. Ele vai estar, na maioria das vezes, com biodefensivo, porque muitas vezes o registro dele é para proteção da planta contra algum estresse biótico. Nematóide é o maior exemplo, né? Então ele é um biodefensivo. Percebam, os 2 são organismos específicos, cada um com sua função diferente, tá? Pois bem, além desse uso específico dos micro-organismos, nós podemos também ter usos de ferramentas biológicas que não usam micro-organismo específico. São ferramentas que moldam a biologia do solo, mas não está baseado num único organismo. Estão buscando promover maior diversidade e maior atividade biológica do solo. O que a gente pode também chamar aqui, um nome que é usado na prática, de condicionadores biológicos de solo. Por que condicionadores biológicos? Porque reestruturam, reorganizam a parte biológica do solo como um todo. Seja induzindo atividade biológica, comida para micro-organismo, seja repondo biodiversidade, inoculação de fontes de biodiversidade. Olhando para isso, a gente percebe o que está aqui embaixo, que vai buscar essa reorganização biológica do solo, trabalha de forma distinta, logicamente, do que está aqui em cima. Né? E os pontos daqui de cima, um é diferente do outro, e de baixo também é diferente do outro. Então imagina que vocês tenham um caixa sem fim, que podem investir em quanto vocês quiserem em biológico. Qual que é a melhor estratégia? Usar produtos que se encaixam nas diferentes frentes. Você teria um arsenal de produtos biológicos complementares, um ajudando o outro. E é isso que a gente vê, respostas aditivas desses produtos. Agora imagina que o mundo real chegou. Você não tem mais caixa infinito, você tem que escolher que produto usar. Você precisa entender a necessidade do seu sistema, do seu cultivo, e aí você escolhe a ferramenta biológica que mais atende a sua demanda e mais entrega resultado naquele eixo de necessidade que você tem. Né? É igual ao fertilizante, você vai usar dosagens do que você precisa na quantidade certa. Não adianta pôr muito de um só e faltar do outro. Né? Não adianta colocar muito de um elemento com deficiência de outro. E o mercado biológico caminha nessa linha, para que a gente tenha esse sucesso. Bom, aqui rapidamente eu estou passando do que é esse mercado de produtos biológicos, acho que eu podia esmiuçar isso muito mais, mas eu quero caminhar agora uma parte final com vocês, que é a seguinte. Se a gente tratou nessa aula sobre todas as estratégias de manejo, e aí eu vou falar de novo, passa por uso consciente e adequado de insumos preservando qualidade de solo, mexer no sistema de produção prezando por qualidade de matéria orgânica e uso de ferramentas biológicas adequadas, a pergunta que fica é, como é que eu sei que tudo isso está dando certo? Como é que eu faço o manejo e agora eu consigo mensurar o efeito dele? Como é que eu sei que eu não estou jogando dinheiro fora? Não é? São perguntas que aparecem no dia a dia. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora na parte final. Antes de entrar na parte de análises biológicas, que eu quero dar um relance para vocês do que está acontecendo, eu gosto de apresentar muito esse quadrinho que tem sido bem usado aí, tenho recebido retorno bem legal deles, então fiquem à vontade para comentar e até melhorar ele, é sempre uma proposta de melhoria. A gente chama de indicadores práticos de melhoria da biologia do solo, essa pirâmide que foi montada. Um dia eu pus isso aí numa aula e um aluno falou, professor, é uma pirâmide, né? Aí eu gostei da ideia de pirâmide, porque a pirâmide você constrói de baixo para cima, e é assim que eu explico essa figura, né? O que acontece no meu solo quando melhora a qualidade biológica? Melhora a ciclagem de nutriente, é uma base da pirâmide, posso ver isso até em análise de solo, né? Melhora a incidência de pragas e doenças de solo, porque a rizosfera se recupera, você já sabe o que é a rizosfera da aula passada. Melhora a degradação de defensivos, na prática isso quer dizer menos fitotoxicidade, os elementos são transformados rapidamente. Melhora a estrutura do solo, principalmente ao longo dos anos, porque aparece fauna, minhoca, não sei o quê,
né? Você reconstrói a cadeia trófica do solo, então você vê estruturação de agregados. E aí, se esses 4 pilares já estão ok, surge enraizamento das plantas. E quando surge enraizamento das plantas, tanto em quantidade quanto em sanidade, aí a pirâmide está composta. Mas, Fernando, você esqueceu de cima aqui, ó, está escrito produtividade. Por que está em branco? Porque a produtividade, ela na verdade é consequência dos 5 elementos que estão abaixo. Né? Retomando o final da aula passada, que a gente falou que a gente colhe o que sobra, nada mais representativo do que isso. Um solo melhor quimicamente, melhor biologicamente, menos intoxicado, com melhor estruturação de solo, vai me dar mais raiz e que vai me preservar o potencial de produção das culturas. Então essa pirâmide a gente monta muito assim em discussões de dia de campo, técnicas de visita, que a gente vai vendo pontos de melhoria ao longo de mudança de manejo do sistema de produção. Para aqueles que são mais curiosos e mais exigentes, falar, mas eu queria uma análise de laboratório. Ou para as empresas que desenvolvem produtos nesse mercado, mas eu queria uma análise laboratorial que provasse cientificamente a mudança biológica do meu solo. Isso existe, lógico que isso existe. A análise biológica do solo é algo super atual. Tem um mundo de coisas que a gente pode fazer da análise biológica, mais de centenas de métodos de análise biológica. Mas quando eu vou para o mundo prático, palatável, visual, didático, a maioria dessa análise não se adequa. Então aqui eu estou só elencando para vocês algumas análises que aparecem na prática da agricultura. Análise de cultivo, né, que serve para algumas coisas específicas, porque a maioria dos organismos do solo não se cultiva em meio de cultura de laboratório. Né? Então para algumas coisas a gente usa isso, para algumas coisas não. Análise diretamente no solo, de biomassa, carbono de biomassa microbiana, atividade de respirometria, atividade biológica de enzimas, essa eu vou voltar nela, vou destacar para vocês o que é. Análises na planta. Na planta a gente pode ver grupos conhecidamente benéficos, como micorrizas e nodulação, né, de leguminosas por rizóbios. E por fim, análises moleculares, que é onde eu vou destrinchar realmente o que acontece biologicamente no meu solo. Então veja, desse arsenal já selecionado de análises biológicas, eu vou mostrar para vocês 2. Vou mostrar rapidamente a essência dos 2 e fecho com um exemplo prático de uma amostra de campo que a gente fez uma vez. Muito bem, eu vou falar para vocês de análise de atividade biológica de enzimas e vou falar um pouquinho de análises moleculares. Vou ser bem assim, a essência do negócio, até superficial, mas para vocês entenderem o que é. O que significa análise de enzimas? Uma análise muito preconizada nos últimos anos, a Embrapa com papel de validação desses métodos, muito bonitos trabalhos, que mostram que eu posso quantificar algumas enzimas de solo e a partir daí atribuir qualidade biológica a esse ambiente. A essência dessa análise está aqui nesse slide. Percebam, eu tenho uma bactéria e um fungo, e eles vão crescer. Lógico que eles crescem comendo, igual a gente, precisa de alimento. O que esses organismos se alimentam? Todo mundo já aprendeu o que é matéria orgânica, né? Mas matéria orgânica não é obtida por fungos e bactérias como a gente, ele não tem aparelho digestivo, ele não morde, não come, não ingere a matéria orgânica. A digestão que esses organismos fazem no solo é chamada de extracelular. Em outras palavras, eles secretam enzimas ao solo, as chamadas hidrolases, que degradam o material orgânico e a partir dessa decomposição libera nutriente que as bactérias e fungos assimilam. Então, se esses organismos secretam no solo enzimas, e aí estão as celulases, sulfatases, fosfatases, a gente pode vir ao solo, medir a atividade dessas enzimas e a premissa é, quanto mais ativo esses organismos tiverem, maior a quantidade dessas enzimas no meu solo. Então, o paralelo lógico e real, correto, é quanto mais ativo o meu solo estiver, biologicamente falando, mais dessas enzimas vai estar sendo acumulada no meu ambiente. Então, vou lá, meço 2 talhões, um tem atividade 80, outro é 20. Qual é melhor? Obviamente que 80 tem uma atividade biológica mais acentuada. Essa é a premissa, esse é o conceitual dessa análise, já que eu retorno com um exemplo para vocês. Olha só a validação desse método, né? Isso aqui é uma das validações, que é um trabalho que a gente fez no laboratório, uma aluna que defendeu, a Bruna. Ela mediu fosfatase ácida, que é uma dessas enzimas, ao longo de um solo natural, NS é o solo natural, atividade lá em cima. Daí ela tratou esse solo a 100 graus, matou uma boa parte dos micro-organismos, a atividade desceu. Aí ela começa a diluir esse solo. O que é isso? Ela coloca 10% desse solo num solo estéril e mistura. Ou coloca 1% e assim por diante. Ao longo da diluição, percebam, daqui é mais concentrado para o mais diluído, olha o que acontece com a atividade biológica. Ela vai diminuindo. Então tem uma relação linear entre biodiversidade,
e atividade biológica do solo. E o solo estéril, uma atividade também bem baixinha lá, porque é só a enzima que sobrou, que está aderida a agregados de solo. Então aqui eu tenho uma comprovação científica que essa atividade obedece um gradiente de diversidade de solo, né? Como eu disse, depois eu trago o exemplo de campo. E análise molecular? Análise molecular, hoje a gente consegue falar de alguma parte dela, né? Por exemplo, qPCR, um método já bem conhecido por questões de doença humana, mas é um método molecular onde a gente vai fazer o quê? Pega uma amostra de solo, tira o DNA do solo, a partir desse DNA eu quantifico micro-organismos, eu sequencio o DNA, quer dizer, eu pego o código genético por milhões de sequências de DNA, eu consigo saber os organismos que eu tenho, os grupos presentes, as correlações, monto mapas metabólicos, percebo o que está ali, o que não tinha, o que saiu, o que chegou, dá para monitorar toda a comunicação e composição biológica do solo. Dá para fazer um doutorado em solos sem pegar no solo, só trabalhando com análise computacional de milhões de sequências de DNA. Isso é como a ciência, obviamente, caminha muito. E muitos dos conceitos que eu mostrei para vocês na aula passada e nessa derivam de estudos moleculares que têm não mais que 15 anos em solo. 15 anos em ciência é ontem à noite, né? A gente está começando a entender a estruturação biológica de solo graças a métodos de refinamento como esse. Então, a análise molecular é uma realidade. Apesar de recente, já tem muita coisa sendo validada com esse tipo de método, tá? Bom, vamos lá para o nosso exemplo final para a gente terminar a nossa aula. Um exemplo bem prático de amostras que vieram do campo. Quem mandou foi o pessoal da Fundação ABC, eu gosto sempre de citar porque eles são parceiros de muitas coisas e aqui também não foi diferente. E aí o que a gente fez? A gente recebeu 4 amostras de solo, nem tem repetição em análise estatística aqui, foi só uma amostra de campo, tá? Amostra de milho e feijão, amostrado fora e dentro da reboleira nematóide, nas duas culturas. E no primeiro momento nós analisamos 3 enzimas que nos remetem à atividade biológica do solo. O que a gente percebeu? Que independente da enzima ou da cultura, sempre quando eu comparo dentro da reboleira do nematóide com fora da reboleira, a atividade dentro da reboleira é menor do que fora. Quer dizer, na formação da reboleira, eu tenho alguma coisa que faz parte da biologia do solo desligar. Eu tenho um reequilíbrio, uma mudança, uma perda de qualidade de atividade biológica associada à formação de uma reboleira. Isso está bem claro, independente da enzima e da cultura. Como a gente queria aprender mais, a gente pegou a análise de feijão e fizemos uma análise molecular, mapeando as espécies de bactérias e de fungos que nós temos nessas amostras. Número de espécies de bactérias na amostra de solo cultivado com feijão, 1834. Dentro da reboleira, menos espécie, 1463. Qual que é o equilíbrio biológico entre as espécies? Está aqui nesse valor que a gente chama de diversidade, é um índice. Quanto maior, maior equilíbrio, melhor qualidade. Ela cai em relação às bactérias de fora para dentro da reboleira. Cai um pouco, mas cai. Olha os números para fungos. Número de espécies de fungos da área de feijão, 628. Dentro da reboleira, 489. E a diversidade? A diversidade despenca, né? De 6 para 3,9, arredondando aí. Quer dizer, eu tenho um efeito não só na atividade biológica, que vocês viram no slide anterior, como na configuração, no equilíbrio biológico das comunidades ali presentes. Para deixar mais visual, olha só esse gráfico de fungos da distribuição de espécies que eu tenho nas áreas. Área de cultivo de feijão, fora da reboleira, cada cor aqui é uma espécie, a dimensão da cor é a porcentagem daquela espécie. Vocês percebem uma diversidade biológica grande, um equilíbrio entre as espécies bem grande, comparando com a reboleira, uma perda de grande parte da diversidade, muitos grupos aqui presentes em grande quantidade sumindo, alguns aparecendo, mas claramente uma menor biodiversidade, um menor equilíbrio dentro desse ambiente de reboleira. Então veja, eu peguei essa parte final da segunda aula para a gente só mostrar para vocês assim, o que tem de análise biológica, de uma forma até simplista, mas para a gente ter a consciência de que há monitoramento possível. O que chega no campo, o que chega de dados digeridos, o que chega de estratégia, é embasado em tecnologia e desse tipo, em análise desse tipo, que permite a gente monitorar exatamente a resposta da biologia do solo frente a diferentes manejos que são comuns hoje na agricultura. Permite a gente validar ferramentas tecnológicas que vão ser apresentadas aqui em outros canais para você, que passam por validação de qualidade biológica. Então a gente tende a expandir muito o nosso leque de opções para trazer para a agricultura um solo de melhor qualidade biológica.
Fica aqui, pessoal, mais uma vez uma frase. Eu gosto sempre de fechar as aulas com frases que remetem ao que tentou ser passado. E aqui eu tentei mostrar para vocês que associações entre plantas e micro-organismos tamponam esse sistema produtivo, tornando esse menos suscetível a estresse e menos dependente do suprimento artificial da cidade das plantas. Fica aqui também meus dois e-mails totalmente abertos para o que vocês precisarem, dúvidas, questionamentos, sugestões, críticas. E eu queria fechar agora agradecendo muito a presença de vocês que pararam para assistir essa aula, se dedicaram a isso. Agradecer muito a Plant Defender pelo convite, pela oportunidade, pela confiança no nome da gente. Espero ter dado conta do recado e trazido inovações para vocês. E esse é um caminho que eu espero que daqui 2 ou 5 ou 10 anos, dependente do tempo, quando a gente for ver esse vídeo, a gente fale, nossa, a gente sabia tão pouco sobre aquilo, porque é o que a ciência nos mostra. A gente está começando a contar a história de um componente importantíssimo para a eficiência agronômica. Espero que vocês tenham aproveitado. Até mais, pessoal. Obrigado.